A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente as vacinas salvam mais de 3 milhões de vidas ao redor do mundo. É muita gente, né? E você já parou para pensar de que forma essas vacinas agem no nosso organismo? Como que elas conseguem nos proteger de doenças graves? É sobre esse assunto que eu converso agora com o médico infectologista Adelino de Melo Freire Júnior, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. Adelino, muito obrigada por estar aqui hoje para conversar com a gente sobre esse assunto que é de interesse, né, de toda a população. Sim, sem dúvida. O assunto é quente, né? É importante e deve ser falado sempre para incentivar as pessoas a se vacinarem. Sim. E olha, eu já começo te perguntando por que as vacinas existem, né? Qual que é o papel das vacinas na saúde pública? Bom, as vacinas são um grande avanço da ciência e da medicina de uma forma geral. São um marco no avanço da ciência e na saúde pública, porque as vacinas elas têm o objetivo de reduzir danos de doenças que circulam entre a gente, doenças infecciosas. Então, as vacinas existem como forma da gente diminuir o impacto de doenças que causam grande dano para a população. Então, acho que, em resumo, a gente pode dizer desse jeito. Proteção, né? Proteção. E a gente sabe que existem muitas dúvidas sobre as vacinas. Essas dúvidas são frequentes. E a nossa intenção com esse programa é esclarecer o que é de interesse da população. Por isso, então, hoje eu vou contar com a ajuda tanto das pessoas que estão nas ruas, quanto com a ajuda dos nossos seguidores lá do Instagram. E essa primeira pergunta, gente, é essencial para a nossa conversa. Olha só. Como que a vacina funciona no organismo? Essa daí eu achei uma ótima pergunta, né, Adelino? Então, como que é o funcionamento das vacinas no nosso organismo? Bom, de uma forma simplificada, as vacinas, elas estimulam o nosso sistema imunológico a se proteger. Elas ensinam o nosso sistema imunológico a combater uma doença que a gente ainda não teve contato. Então, vamos trazer o exemplo da gripe, né? Nós estamos em plena campanha de vacinação contra a gripe. A gente recebe uma vacina que traz lá uma proteína, uma partícula ali que é equivalente ao vírus da gripe, parece com o vírus da gripe, e o nosso sistema imunológico reconhece essa partícula, então ela começa a produzir anticorpos que vão ficar na nossa memória imunológica. Então, a gente primeiro aumenta essa quantidade de anticorpos que vão ficar circulando e também nós vamos ganhar uma memória, o corpo aprende a fazer esse anticorpo. Então, num eventual momento em que a gente tromba com esse vírus de verdade, em que a gente é infectado por esse vírus de verdade, o organismo já tem anticorpos circulando e também já aprendeu a fazer esses anticorpos de forma mais rápida. Então, ele consegue combater esse vírus de forma muito mais eficiente, reduzindo, então, a probabilidade da doença acontecer, e mesmo que ela aconteça, ela vai acontecer de uma forma mais branda. Então, as vacinas funcionam desse jeito. Nós temos vários modelos um pouco diferentes, mas em resumo, elas funcionam basicamente desse modelo de proteção. Exatamente o que eu ia dizer, de proteção, né? Então, caso você venha a contrair algum vírus, a vacina te ajuda a não ter um caso mais grave, né? Vai ser mais brando, como você mesmo disse. Exatamente. Vírus ou bactérias, né? As vacinas podem se direcionar para esses agentes, mas é exatamente isso. Ela pode impedir que aconteça a doença. A gente pode falar, por exemplo, de meningite, de sarampo, de poliomielite e também de reduzir a gravidade da doença, como a gente viu com a Covid, em que as vacinas diminuíam o risco de adoecer, mas principalmente diminuíam a gravidade da doença quando a pessoa adquiria. Sim, são muito importantes. Agora, você falou na sua fala sobre os modelos, né? Eu lembro muito no início da vacinação, na pandemia, que a gente ficou ouvindo falar muito sobre aquela questão do vírus inativado, né? E, de repente, estava todo mundo falando sobre vírus inativados. Eu queria que você falasse para a gente quais são as tecnologias usadas nas vacinas e quais são, assim, as diferenças entre essas tecnologias. Bom, a gente tem vários tipos diferentes, mas a gente pode agrupar em vacinas de vírus vivos e atenuados e vacinas de vírus inativados, vírus ou bactérias inativados
e também de partículas desses agentes. Então, os vírus vivos inativados, esses tipos de vacina, são o seguinte: você tem, a gente pode usar como exemplo a vacina contra a catapora ou varicela, a vacina contra o sarampo, ou a vacina contra a polio da gotinha, todas elas são vacinas de vírus vivos inativados. Como é que funciona? Por meio, durante a produção da vacina, você usa cepas desses agentes que são modificadas de forma que elas são menos agressivas, bem menos agressivas. Então, a vacina inocula ali um agente vivo, só que ele é um agente modificado de forma a ter muito menos chance de produzir doença. Esse modelo de vacina, a vacina original, né, a vacina contra a varíola, que foi o modelo inicial que gerou as vacinas mais de um século atrás, era exatamente esse modelo. Então, você usa esse modelo, a pessoa adquire uma infecção mais branda, e essa infecção mais branda favorece a produção dos anticorpos e aquela memória que a gente já comentou. Então, esse é um modelo bastante eficiente. No entanto, ela tem algumas limitações. Por exemplo, pessoas que têm um sistema imunológico comprometido, elas não devem receber esse tipo de vacina. Gestantes normalmente não recebem esse tipo de vacina, porque, ainda que seja um risco baixíssimo, existe a possibilidade dessa doença acontecer de uma forma mais importante. Já as vacinas de vírus inativados ou de partículas virais, bactérias, né, partículas de bactérias também, são diferentes. Na produção da vacina, você usa fragmentos de vírus ou de bactérias, você usa vírus que estão mortos. Normalmente são fragmentos desses agentes, você não tem, então, nenhum risco de uma doença, nem de uma doença branda relacionada à vacina, porque não existe ali um agente vivo com capacidade de se multiplicar e de fazer uma infecção de verdade. O que você tem ali são estruturas que vão fazer com que o organismo reconheça essas estruturas, produzam os anticorpos, ganhem a memória, mas sem ter uma infecção, mesmo que seja uma infecção branda. Então, em essência, é isso. Na Covid, a gente teve uma nova tecnologia sendo introduzida. Duas novas tecnologias. A de vacina de RNA mensageiro. Então, é uma forma de você ensinar o sistema imunológico por meio de uma proteína que vai lá fazer com que a produção do anticorpo aconteça. E também as vacinas com vírus carreadores. Então, foi usado um adenovírus para 2 tipos de vacina. Esse adenovírus era um adenovírus que não era capaz de infectar humanos, mas era um vírus vivo. E ele carregava dentro dele a proteína também de produção do anticorpo, para estimular a produção do anticorpo. Então, não haveria possibilidade, não há possibilidade de ter uma infecção por esse adenovírus, mas ele faz ali um papel de carreador, ele transporta algo que é do nosso interesse para gerar esses anticorpos. Então, são diversas tecnologias pensadas na nossa proteção e aí cada uma vai ter uma especificidade, um direcionamento. Exato. Muito interessante. Exatamente, tem possibilidades distintas, mas, em essência, são todas com o mesmo objetivo: ensinar o nosso organismo a produzir proteção e a se prevenir contra essas infecções. Sim, agora, independente do tipo de vacina, algo que preocupa muito as pessoas, Adelino, são as reações, né, gente? Porque, assim, você vai tomar uma vacina e você já se preocupa, né? O que vai acontecer com o meu corpo depois dessa reação? E essa pergunta a gente recebeu no Instagram da TV Horizonte. Quem enviou pra gente foi a nossa seguidora, a Ana Paula. Ela disse: por que às vezes temos reações fortes às vacinas? Eu achei essa pergunta ótima, inclusive agradeço a Ana, viu, Ana? Muito obrigada por participar da nossa caixinha, interagir com o nosso programa. Eu achei essa pergunta muito interessante porque reação realmente é uma dúvida geral, né? Só que antes da gente responder, Adelina, eu vou convidar quem está em casa assistindo o nosso programa e ainda não segue o nosso perfil. Lá no Instagram, busca por TV Horizonte Oficial, aperta no botão seguir. Os nossos seguidores sempre participam do nosso programa. Tem enquete, caixinha de perguntas e um monte de conteúdo relevante, todos voltados para o seu bem-estar. Vamos então agora responder a dúvida da Ana Paula. Por que às vezes a gente tem reações fortes às vacinas? Bom, a gente pode dizer que todas as vacinas têm o potencial de causar reações adversas, que a gente chama.
na maioria das vezes, são reações leves ou leves a moderadas e muito raramente reações mais importantes. Essas reações acontecem justamente porque o nosso sistema imunológico está sendo estimulado por esse agente ou por esse estímulo que a vacina traz. Então, as reações mais comuns e mais frequentes são a própria dor no local da aplicação. Também é classificada como uma reação adversa. É normal, então, aquela dor no braço, o braço pesa, é normal? Sim, é normal, é frequente, mas, bom, a gente pode... Imagino que todos já tenham tido experiência de uma vacina que doeu mais do que outra. Às vezes, a mesma vacina. Eu posso trazer o meu exemplo. Em alguns anos, com a vacina de gripe, meu braço doeu mais do que em outros anos. Isso é uma questão de como o nosso organismo reage com aquele estímulo. Então, nem sempre vai ter uma reação exatamente igual. Mas a dor no local da aplicação é, de fato, a reação mais comum a todas as vacinas. Outras reações são também possíveis e algumas vezes esperadas, como febre baixa nos dias que se seguem após a vacinação, às vezes uma sensação de mal-estar, de estar adoecendo, né, com um resfriado, mas que também são normalmente muito breves e que não trazem nenhuma consequência. São simples de serem tratados, a gente consegue, com analgésico, com antitérmico, resolver a situação e a vacina está fazendo efeito do mesmo jeito. Então, acho que esse é um ponto que deve ser dito sempre. Inclusive, me veio uma dúvida aqui, quando você falou do analgésico, antitérmico. A gente pode se medicar, claro que não automedicar, mas tomar alguma medicação no caso de reação a vacinas? Podemos sim. Não há problema algum em tomar. Normalmente, nas salas de vacina, né, quando você vai ser vacinado, você já é orientado ali que você pode, se tiver alguma situação, tome depois um antitérmico, um analgésico, de forma a minimizar aqueles sintomas adversos. Então, não há nenhum problema nisso, tá? É simples de fazer e pode ser feito. E agora, por que algumas pessoas têm reações e outras não? Isso é imprevisível, é uma questão individual mesmo da reação, como as pessoas vão interagir, é um equilíbrio, né? O nosso sistema imunológico, ele reage a cada estímulo de uma forma diferente. É como se a gente trouxesse, por que algumas pessoas têm Covid de uma forma mais grave, precisam de ser internadas e outras não. Esse equilíbrio das doenças infecciosas é uma relação entre como a pessoa responde a cada estímulo. Com as vacinas é da mesma forma. Então, em algumas situações você vai ter uma reação mais importante e vai ter febre, mal-estar, e isso não quer dizer que a pessoa ao seu lado ou que é seu filho, ou seu parente, ou seu pai, vai ter uma reação semelhante. Cada pessoa reage de uma forma individual àquele estímulo. Sim, é muito importante, né? Independente da reação, a gente sabe que vão ser... É normal a gente ter essas reações e não vai ser nada muito grave, assim, a ponto de prejudicar a sua saúde, né, Adelino? Acho que o impacto da vacinação na sua saúde vai ser muito maior do que a reação, né? Agora, quais são as consequências da pessoa que não se vacina? Bom, nós temos consequências individuais e coletivas. As consequências individuais é a pessoa não estar protegida. Então, ela não se vacina contra a gripe, o sistema imunológico dela não está preparado e ela pode, na hora que ela tiver contato com esse vírus da influenza, ela pode ter uma doença bastante intensa, com necessidade de internação, de ir para o hospital, de usar oxigênio, uma descompensação de uma doença de base para as pessoas idosas, por exemplo, que têm comorbidades. A mesma o que a gente viu com a Covid. Muito recentemente, a gente viu uma doença nova chegar, se alastrar pelo mundo em que ainda não tinha uma vacina, em que as pessoas... Então, ninguém tinha essa proteção induzida por vacina e ela fez um estrago enorme. E, de repente, quando você começa a vacinar as pessoas, a trazer essa proteção para as pessoas, você começa a ter uma relação bastante diferente. As pessoas passam a adquirir a doença e tem uma reação muito mais branda, uma doença mais branda e não necessitar de internação. Então, do ponto de vista individual, é a sua proteção a ter uma doença ou não, sua possibilidade de ter uma doença grave ou mesmo de adquirir a doença. E do ponto de vista coletivo, é a possibilidade dessa doença circular
na população. Então, quando a gente tem uma grande parcela da população protegida, você bloqueia a circulação de determinado agente. É o que a gente vê com a polio, que está, de certa forma, erradicada no nosso país. A gente conseguiu bloquear a circulação. Então, mesmo pessoas que não estão vacinadas ou que não responderam bem à vacina, se protegem ou estão protegidas por esse fenômeno coletivo, que a gente chama de imunidade de rebanho. Quando a gente traz isso, então, isso aconteceu com várias doenças, como a varíola, que a gente conseguiu erradicar do mundo, a rubéola, que hoje está erradicada do Brasil, em que por motivo da gente ter conseguido vacinar muita gente, a gente protegeu todo mundo. Agora, quando a gente não vacina e essa proteção coletiva diminui, a gente pode trazer uma consequência coletiva, que é o retorno dessa circulação, das doenças voltarem a circular, que é o que aconteceu com o sarampo muito recentemente. Nós diminuímos a taxa de proteção contra o sarampo no Brasil como um todo, e nós tivemos um grande surto de sarampo em Manaus recentemente, com eventuais casos Brasil afora. Então, a polio virou agora já é uma situação nova, em que a gente tem risco da polio voltar a circular no Brasil por queda da taxa de vacinação das pessoas. É muito interessante. Se vacinar não é proteger só a gente, né? É um pacto coletivo. Exatamente. Eu gosto muito dessa frase. Vacinação é um ato de cidadania, de proteção do coletivo. Isso é muito importante. Sim, agora o que a gente está enfrentando, Adelina, é a desconfiança, né? Porque, gente, a desconfiança em relação aos efeitos das vacinas, eu acredito que é um dos principais desafios hoje. A gente vê uma série de teorias sem fundamento e essa desinformação alimenta dúvidas sobre os imunizantes. O resultado disso é a queda na taxa de vacinação.